Olá, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Caio Oliveira, sou presidente da Associação de Engenheiros e Agrônomos de Salto e hoje nós iremos apresentar uma palestra sobre orientações e recomendações de segurança com trabalhos em eletricidade, com o nosso associado e membro da diretoria executiva também da nossa seção, o engenheiro Edson Martins. Tá? Agora a gente vai apresentar um curto vídeo sobre o CREA e já iniciaremos a nossa palestra, ok? O que faz o CREA São Paulo? Agora sim. O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Então, esse foi um vídeo aí institucional sobre o CREA, né? E só lembrando que esse evento está ocorrendo graças à parceria que a associação tem com os termos de convênio do CREA. Legal? Então, dito isso, passo a palavra para o Edson, que vai ministrar a palavra de hoje. Boa noite, Edson. Tudo bem com Então, boa você, noite, parceiro? Caio. Boa noite a todos. Obrigado por nos prestigiar. A gente vai bater um papo aqui sobre segurança com eletricidade. Para quem não me conhece, eu sou o Edson Martinho, eu sou engenheiro eletricista, estou pós-graduando em engenharia de segurança do trabalho também e atuo hoje como diretor executivo e sou fundador da Abracopel, que é a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, que tenho o prazer de ter dois diretores nossos aqui, o Macari e o Janilson, um do Rio e um da Lagoas, aí, prestigiando esse bate-papo conosco. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre as ações, né? O link com a segurança. Então, deixa eu só já compartilhar a tela aqui para a gente já não perder muito tempo, né? Deixa eu voltar para share 2. Vocês devem estar vendo aqui o logo aí do CREA e da Associação de Engenheiros e Agrônomos de Salto. O nome que a gente escolheu é Orientação e Recomendações de Segurança do Trabalho em Eletricidade, porque hoje, desde de março de 2020, foi publicada uma norma técnica da ABNT, de número 16384, que versa sobre recomendações e orientações para trabalho seguro em eletricidade, né? Mas eu vou fazer um overview aí de tudo. Eu vou falar de NR10, eu vou falar de NR10 futura, ou pelo menos prevista. Vou também entrar no assunto 16384, né? Então, a gente vai tentar passar aí. Não se assustem com o número de slides, porque muitos deles eu só vou comentar e a gente vai passar direto. Né? Então, a gente começa com o conceito falando de segurança, né? Sobre risco e perigo, né? O primeiro passo que a gente precisa ter em relação à eletricidade é entender o que é risco e o que é perigo. Na verdade, em relação à segurança, né? É entender o que é risco e o que é perigo, né? O perigo, ele existe, né? E dentro da eletricidade, ele existe o tempo todo, certo? Um circuito energizado é um circuito que oferece perigo. O risco você consegue controlar. Então, eu uso esses dois leões aqui, dois felinos, um dentro de uma jaula e um fora da jaula, para explicar o seguinte, né? O perigo é esse cara aqui solto, né? Porque se ele tiver com fome e você tiver ali, no meu caso, que sou gordinho, né? Ele vai olhar para mim e falar,
vou matar minha fome, né? E como ele corre muito mais que eu, certamente ele vai me pegar, né? O risco continua existindo, né? O leão está aqui, ele é o perigo, só que o risco, ele, nesse caso aqui, é o seguinte: eu controlei, eu coloquei ele dentro de uma jaula. Então, o perigo agora só existe quando eu abrir a porta da jaula e entrar, e me expor ao perigo. Nesse caso, o risco, né? Desculpa, o risco, quando eu entro, ele passa a ser o perigo. Então, o perigo do leão é o mesmo. O risco é você se expor ao perigo e aí, eventualmente, ter o seu o acidente. Então, de novo, quando a gente fala de eletricidade, né, um circuito energizado oferece perigo, ele oferece risco. Se a gente controlar o risco, ou seja, se estiver isolado, se estiver protegido, não tiver proteção de contato nem nada, você está controlando o risco. Então, o perigo você não controla, o risco você controla, né? Então, esse é um ponto importante que a gente precisa entender para começar a avançar no nosso passo. Então, por definição, segurança é ausência de risco inaceitável de dano, né? Então, isso é um ponto importante, porque risco inaceitável de dano. Você pode até se machucar, você pode até levar um choque, desde que esse choque não lhe cause dano. Ah, Edson, mas você está falando que qualquer choque, então, que o cara ficou vivo, ele é um risco, e é um risco aceitável? Não. Vamos lá. Um risco aceitável dentro da energia elétrica um choque, desculpa, aceitável dentro da energia elétrica é você levar um choque onde a corrente passando pelo corpo não te cause aquecimento suficiente para queimar parte do corpo e não te cause fibrilação cardíaca ou situações pulmonares ou mesmo afete algum organismo. Então, um choque, por exemplo, é aceito por estudos em geral, numa condição onde 30 miliamperes passa a ser o limite de corrente passando pelo corpo. Isso se dá num ser humano mediano em torno de 50 volts em área seca, 25 volts em área úmida e 12 volts em área imersa, área onde a pessoa está dentro de uma piscina ou dentro de uma banheira ou coisas parecidas, né? Então, esse é o ponto importante. Então, a segurança é risco de dano, então é justamente aí que você vai fazer. Já que o risco é controlável, você vai criar situações para que o risco que a pessoa se exponha, ela seja aceitável, que não aconteça nenhum dano. Então, em normalizações, a segurança de produtos, processos e serviços geralmente adotam um enfoque, visando a obtenção do equilíbrio ótimo de um certo número de fatores, incluindo fatores não técnicos, tal como o comportamento humano, de modo a resultar em limitações dos riscos evitáveis de danos pessoais ou materiais a um nível aceitável. Então, esse é o grande detalhe que a gente precisa começar. E é justamente aí, né, que a gente chega no primeiro passo. Então, nós chegamos à primeira conclusão. Se tem risco aceitável de dano, tem risco inaceitável de dano. E aí a pergunta é, qual é o limite? Aonde a gente define isso? Quem define isso? É justamente aí que a gente fala. O primeiro ponto que define o risco, a fronteira entre risco aceitável e risco inaceitável, está em normalização, está em testes, ensaios, avaliações, análises de risco, e aí você cria, quando possível, as normas, seja elas técnicas, seja elas regulamentadoras, seja elas de empresas ou o que for, para dizer o seguinte, ó, esse é o ponto X, né? Daqui para lá é aceitável, daqui para cá é inaceitável. Essas normas só surgem depois de muita análise, muita discussão, muita avaliação, muito ensaio, e aí você define. Por que a NR10, por exemplo, traz, lá no anexo, acho que 2 ou 3, não lembro agora de cabeça, ela traz uma lista, e a 16384 também, ela traz uma tabela que diz o seguinte, ó, tensão, a distância do choque elétrico para a zona controlada e distância do choque elétrico para a zona de risco e zona controlada. Por que ela faz isso?
porque foi baseado numa série de avaliações que a distância que você se aplica ali, você tem um afastamento suficiente para que a pessoa não toque numa parte energizada, né? Então, essa é uma forma. Há uma série de discussões, inclusive, para aquela tabela, que é o seguinte: aquela tabela ela é um ponto onde você tenha, por exemplo, uma barreira. Porque se eu falar para você o seguinte, olha, você está aqui 2 linhas e eu coloquei você numa distância de 1,5 m de um barramento passando aqui do teu lado, né? O barramento aqui, e você diz assim, ó, você tem que passar aqui você não tem risco nenhum. Legal, bacana. Aí eu tropeço, perco equilíbrio e caio abraçado no barramento. Então, né, não é essa situação de só a distância. É distância que você não consiga acessar, né? Então, esse é um ponto que a gente traz aí também para começar, né? Falando em normalização, né? As normas elas servem para melhorar a economia, ou seja, você define aí em relação a um monte de produtos que vêm de todas as formas, você vai normalizando, você vai moralizando, você vai dando caminhos. Ela serve para comunicação, ou seja, você diz, olha, esse produto atende à norma tal, essa instalação atende à norma tal, e assim por diante. Principalmente para a segurança, então todas as normas elas são estabelecidas sempre com base na segurança. Protege o consumidor, porque você já consegue criar formas de você balizar produtos. Hoje, por exemplo, um assunto muito importante e que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento são as normas, são os condutores, fios de baixa tensão que a gente usa todo dia. Fios de 2,5, 1,5, 4, 10 milímetros, 16 milímetros, os caras estão tirando 50% do cobre, 30% do cobre, 20, 40% do cobre e colocando no mercado um produto de péssima qualidade, né? Então, isso é um problema que a normalização ela define como é que você ensaia. E aí, com o ensaio, você consegue tirar, definir aí se o produto é bom ou ruim, né? E cria barreiras, ou elimina a barreira, como você quiser, para entrar em produtos de má qualidade, né? Então, a definição da norma que está na BNT ISO IEC Guia 2 é um documento estabelecido por consenso e aprovado por um organismo reconhecido que fornece para uso comum e repetitivo regras, diretrizes ou características para atividades ou seus resultados, visando a obtenção de um grau ótimo de ordenação em um dado contexto, né? E aí fala numa nota, que é sempre explicativa, diz: convém que as normas sejam baseadas em resultados consolidados da ciência, tecnologia e da experiência acumulada, visando a obtenção de benefícios para a comunidade. Então, o que eu falei agora há pouco sobre norma é ensaio, testes, a ciência, a tecnologia, você vai avaliando, todo mundo discute, todo mundo conversa e depois define esta ação aí no final, ok? No Brasil, as normas técnicas, as normas da ABNT, são voluntárias, tá? Elas são voluntárias porque a ABNT é uma associação, como a Associação de Engenheiros também, né? E no Brasil, só que ela é reconhecida como Fórum Nacional de Normalização. Porém, o Código de Defesa do Consumidor é um dos itens, o artigo 39, inciso 8º, já transforma uma norma técnica em norma obrigatória, porque ela fala o seguinte: é vedado ao fornecedor de produto ou serviço colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas oficiais, de acordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou, se normas específicas não existirem, pela ABNT, as normas da ABNT, ou outra entidade credenciada pelo Conmetro, né? Então, ela já define aqui que você tem que seguir as normas brasileiras. E ainda tem a Lei de Introdução ao Código Civil, que diz: ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. Então, quem trabalha com eletricidade precisa conhecer eletricidade, né? Esse é o ponto principal, né? E aí, só para ficar claro, as normas são divididas em normas regulamentadoras ou regulamentos, normas de concessionárias, normas técnicas, normas internacionais ou estrangeiras e tem normas das empresas. Então, as normas regulamentadoras são do governo, são obrigatórias aonde ela se aplica. Então, no nosso caso, a NR10 é aplicável em qualquer local onde você tenha
funcionários em regime CLT, né? Então, qualquer ambiente de trabalho, as normas de concessionária dentro da área de concessão dela. Então, aqui na minha região é a CPFL é quem define a regra dela. Na área de concessão, a partir do momento que ela entregou energia, passa a ser a norma técnica, então as instalações internas seguem a norma 5410 ou 14039, dependendo do nível de tensão que você chega. E se eu não tiver nada disso, eu sigo a norma internacional. Norma internacional, por exemplo, que por um bom tempo foi usada como parâmetro para as instalações dos sistemas fotovoltaicos, até ser publicada a primeira e agora outras que estão surgindo. Então, utiliza. E normas internacionais, por exemplo, que ainda são usadas hoje, normas estrangeiras, na verdade. Norma internacional é ISO, IEC e ITU, né? As normas ISO, IEC e ITU. E as normas estrangeiras, a norma estrangeira que é usada hoje, por exemplo, como cálculo de energia incidente do arco. É usado muito a NFPA 70E, que é a norma é uma norma estrangeira, uma norma americana, ou a I3E 1584, que também é uma norma estrangeira. Então, essas duas seguem os nossos assuntos, né? Dentro do assunto eletricidade, eu trago aqui dados da Abracopel, né? Esse é um dado do Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica, que mostra que desde 2013, com 1.038 acidentes, até 2020, com 1.502, passando por 1.662 em 2019, nós temos praticamente quase 3 acidentes, mais do que 3 acidentes por dia de origem elétrica. Isso é muito ruim. Nós estamos falando de acidentes com choque elétrico, incêndios e sobrecarga somados, né? As mortes por choques representam 80% do total de acidentes, média de 700 mortes por ano. Os locais de acidentes por choque elétrico mais ocorrem são as residências e a rede aérea, por incrível que pareça, 30% dos acidentes fatais com choque elétrico ano passado foram dentro de casa, 204. 60% dos incêndios por sobrecarga de energia ocorrem em moradias, então nós estamos falando da grande maioria dos acidentes. E jovens e adultos entre 21 e 40 anos são a grande maioria dos acidentados fatais, ou seja, pessoas que estão ali na época ativa, né? E aqui a gente tem as divisões. Então, descarga atmosférica foram 66 com 47 mortes. A incêndio por sobrecarga foram 583 com 26 mortes. Os choques foram 853 com 691 mortes, 62 não mortes, né? Então, nós estamos falando de acidentes muito grandes, 1.502 acidentes com 764 mortes no ano passado, todas com origem elétrica, né? E como é que a gente resolve isso? Então, essa é a primeira recomendação, né? Nenhum serviço pode ser executado sem começar com análise de risco. Então, mas, Edson, como é que eu faço essa análise de risco? Eu faço sempre análise de risco. Eu chego lá, olho e vejo se está tudo em ordem e começo a fazer meu trabalho. Espera aí. Você vai fazer o trabalho como? Você já avaliou o nível de arco elétrico? Você já avaliou todas as possibilidades de choque elétrico? Você já desenergizou? E o desenergizar não é simplesmente seccionar a chave, 6 passos, seccionar, impedir a energização, constatar a ausência de tensão, verificar as partes isoladas, instalar aterramento temporário e sinalizar. Ou seja, você tem 6 passos para seguir, que é conhecido no mundo como 5 regras de ouro, porque o impedir a reenergização e sinalizar, ele entra num conjunto nos Estados Unidos que é o LOT, que é o Lockout Stackout, né? Que é sinalizar e travar. Então, não tem como você fazer uma análise de risco se você, por exemplo, não conhece a atividade. Cheguei lá para vou lá subir no telhado para instalar módulo fotovoltaico. Legal, bacana. Primeiro passo, quando eu subir no telhado, o módulo já está gerando energia. Certo, Elião? Já está gerando energia. Na última papo aí, a gente teve, na última apresentação nossa, mês passado, o Hélio falou sobre isso. E aí você vai conectar o bicho ali, né? E aí, é só fazer uma emendinha, né? Corta o treco ali, já está gerando um arco elétrico. Arco elétrico em DC já é um tamanho grande. Então, você tem que saber a atividade.
Depois você tem que conhecer os riscos de atividade. Eu acabei de falar de uma atividade que não é só elétrica. Você tem trabalho em altura. Então, onde é que está a tua linha de vida? Como é que está teu sistema de proteção, né? O teu cinto de segurança? Aonde você vai conectar isso? Você vai amarrar no... Esses dias eu vi rodou com a gente aí um vídeo aí, o cara está com um andaime fazendo uma fachada do lado de uma rede, e aí ele prendeu o cinto de segurança dele nos cabos da telefonia, né, que está na parte de baixo do poste ali. Ou seja, não tem a mínima. Já vi vários caras prenderem o cinto de segurança na parte de baixo da escada, ou seja, quando cai, acaba se machucando. Então, conhecer os riscos, conhecer as normas, elas que vão te dar orientação, conhecer as soluções, né? Verificar se você não tem uma solução melhor para aquela condição, né? Qual é o melhor produto, qual é o melhor equipamento, qual é a melhor ferramenta. Elaborar procedimentos, isso é extremamente importante. Avaliar a implementação desses procedimentos. Então, isso tem que ser constante. Um dos últimos slides que eu deixei aqui é que você tem que ser constante, você tem que estar sempre de olho. E definir um método de controle para avaliação. Então, como é que você faz? Você tem que fazer todo esse procedimento, pessoal. Não tem como você chegar lá e dizer, eu vou fazer o serviço aí, é só abrir painel, é só chegar lá. Não, tranquilo, é só abrir painel. Abrir painel significa uma possibilidade, um risco, né? Porque o perigo está ali, que é a energia, mas você tem o risco do arco elétrico. E esse arco elétrico pode acabar com a vida, pode te machucar, pode fazer um estrago gigante. Se você não souber a capacidade daquele quadro ou a chance dele gerar um arco elétrico, você não vai estar preparado para isso. O teu EPI não vai estar preparado para isso. E aí você vai sofrer um acidente e pode se machucar feio, né? Na NR10 atual, por exemplo, ela trata de choque de incêndio. Ela não trata de arco elétrico. Ela fala do arco elétrico na definição do proteção contra descarga, no EPI, a proteção individual, né? Ela não traz todo esse assunto. A 16384, que é a norma que a gente está falando aqui, eu vou comentar rapidamente sobre ela. Perdão. E a provável NR10, porque essa NR10 traz aí alguma coisa, ela fala de arco, ela fala de explosões, ela fala de eletrostática, ela fala de continuidade elétrica, ela fala de campo magnético, fala de barreira de isolamento. Ou seja, ela fala de riscos elétricos, não só o choque e incêndio, mas ela traz mais uma lista de requisitos que tem que ser avaliado. Não é só o choque elétrico, é o arco elétrico. Mas é um painel de baixa tensão, Edson. Quantas vezes você já viu um painel de baixa tensão gerar um arco ali e dar um baita de um susto? Muita gente já foi a óbito, inclusive por causa disso. Então, os conceitos, a gente tem que entender o que é tensão de contato, tensão de toque, tensão de passo. Ou seja, se eu estiver encostado num local e esse local tiver uma diferença de potencial em relação à terra, eu tenho tensão de toque. Se eu tiver entre duas partes energizadas, eu estou encostado numa estrutura metálica e encostei numa máquina, por exemplo, tem diferença de potencial, tensão de contato. No chão, quando acontece, por exemplo, uma descarga atmosférica, uma fuga para a terra, eu tenho energização naquele ponto em volta dele. Então, o aterramento é importante, mas dependendo do nível da corrente que você tiver, uma descarga atmosférica, você vai ter tensão de passo. Então, se você estiver perto de um para-raio, num SPDA, na hora que acontece a descarga, você pode morrer pela tensão de passo. Muitas pessoas, principalmente jogadores, né, de futebol que acabam em épocas de chuva, tempestade, ou no treinamento, ou jogando, na queda de um raio próximo, a tensão de passo acaba matando, acaba levando ele a uma situação de ruim. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? E aqui tem uma norma. Aí começa a primeira norma, que eu não citei aqui, desculpa, que é a 60479, ia ser 60479, e fala de zona de tempo corrente dos efeitos da corrente alternada de 15 a 100 Hz sobre pessoas. Então, ela traz aqui até meio miliamperes, o AC1, nenhum efeito, de meio miliampere a 100 miliamperes mais 20 milissegundos, ou 20 miliamperes, 500 milissegundos, você está na 2, então efeito nenhum perceptível, que é o choque que eu imagino que todos já tenham tomado aí uma vez na vida, pelo menos.
Quando você entra na C3, né, que é aqui de 100 mA, 50 milissegundos, 200 mA, 20 milissegundos, você já tem risco de fibrilação cardíaca. E na 4, risco de parada respiratória. Então, nós estamos falando de valores. Por que o DR, que é o dispositivo de proteção contra choque, ele trata de 30 mA? Porque ele está mais ou menos nessa faixa aqui, ó, 30 mA, 200 milissegundos. Você está falando, o DR atua em 10, 15 milissegundos, você está falando que você está protegendo vidas, porque ele está aqui, ó. A pessoa vai tomar um choque, é tão rápido que ela nem percebe, né? E ainda tem o limiar de percepção, né? Aqui é o limiar de percepção de corrente de miliampere, os homens começam a perceber com 1,1 miliampere, a mulher com 0,7. O choque não doloroso com 1,8 miliampere, 1,2. O choque doloroso com 16 miliamperes, 10,5. E o choque doloroso grave com 23 miliamperes. E a mulher já com 15 miliamperes, né? Então, já tem até, nós falamos de 30, mas com 15 miliamperes, numa corrente alternada já há mais tempo, você tem uma sensação de dor e causa, inclusive, dificuldade de respiração. Qual é a vantagem do DR? É o tempo que ele fica isso. Ela vai sentir, mas em seguida já desligou, né? O arco elétrico é resultado de uma ruptura dielétrica de um gás, o qual produz uma descarga de plasma similar a uma fagulha instantânea, resultante de um fluxo de corrente em meio normalmente isolante, tal como o ar, ou grande quantidade de cargas elétricas movimentadas através do ar. Na verdade, é o rompimento do dielétrico, que é o ar, e aí causa uma baita de uma energia, né? É uma energia grande o arco elétrico. E, além disso, você tem que considerar os riscos não elétricos, como eu falei, queda do profissional, queda do objeto, animais peçonhentos, já vi várias fotos do pessoal abre o quadro, está de cara com uma cobra, com uma aranha, com uma raposa, com um rato e outras coisas. Asfixia, dependendo de onde você estiver. Arremesso de peças e partes, o arco elétrico acontece e arremessa pedaços, né, da própria instalação. Congelamento, calor e por aí vai. Ou seja, você tem que considerar, quando eu estou falando em riscos, eu tenho que considerar os riscos elétricos e não elétricos, né? E aí eu entro de forma rápida na norma regulamentadora número 10 atual, né? O que está em vigor desde 2004 e que diz o seguinte: estabelece as condições, os requisitos e as condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle de sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que direto ou indiretamente interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade, né? Observe uma coisa importante, a NR10, ela fala instalações e serviços em eletricidade. Ela tem um conceito de gestão, daqui a pouco vai aparecer ali, de gestão da instalação e dos serviços em eletricidade. Quando eu for mostrar a 16384, ela fala de recomendações e orientações para trabalho seguro em eletricidade. Então, ela só se preocupa com o serviço. Ela não entra na seara da instalação. A NR10 traz os requisitos de instalação. Por isso, a NR10 também, como ela chama as normas técnicas em um determinado momento, ela também é um documento oficial que pode transformar a norma técnica em obrigatória, porque a NR10, dentro de ambientes de trabalho, é obrigatória. Então, você tem essas duas coisas. E aonde ela se aplica? Então, geração, transmissão, distribuição e consumo e quaisquer trabalho realizado na sua proximidade. Então, inclusive consumo, inclusive o consumidor, a indústria, o comércio, o condomínio, a casa, a sua casa pode ser, ou deveria ser, um objeto de implantação da NR10. Por que você está falando isso, Edson? A minha casa, por exemplo, hoje, ela atua como um home office. Na verdade, ela atua como escritório. Eu tenho um escritório, uma parte da casa, e outra parte da casa, ela é casa, né? Então, neste pedaço do escritório, eu tenho profissionais, eu tenho um profissional que é registrado, eu tenho outros profissionais que trabalham comigo. Se eu tenho um profissional registrado, eu preciso ter a norma regulamentadora aqui, né? Lógico que ninguém vai chegar nesse nível de detalhe, mas só para deixar claro que, se um fiscal quiser vir aqui e bater na minha porta, ele pode entrar e pode fazer auditoria em relação à NR10, né?
Uma coisa importante que traz aqui são as medidas de controle. Então, o que ele fala é, em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico e de outros riscos. Então, lá no comecinho eu falei o seguinte, né? Você tem o perigo e tem o risco. Como é que você faz? O risco, você controla. Então, você faz análise de risco e controla esses riscos. E aí você consegue trabalhar. Então, outros riscos adicionais mediante técnicas de análise de risco de forma a garantir a segurança e a saúde do trabalhador, né? Ela ainda cita que as medidas de controle devem integrar-se às demais iniciativas da empresa, no âmbito da prevenção da segurança, da saúde e do meio ambiente. Então, o que você precisa fazer na implementação, né, é sempre garantir que, já que você tem algumas coisas, insira outras relacionadas à eletricidade para melhorar a condição, ok? Sempre lembrando, a NR10 é uma norma de gestão. Ela é uma norma que ela diz o que precisa ser feito, e aí você define o como deve ser feito, normalmente com base nas normas técnicas. Então, eu digo para você o seguinte, né? Falei ali, em todas as intervenções, instalações elétricas, devem ser adotadas medidas preventivas do controle do risco elétrico. Como é que eu controlo isso, Edson? Eu vou lá na norma técnica de instalações elétricas, na 5410, e vou buscar, por exemplo, o seguinte, proteção contra choque. Você tem proteção básica, supletiva e complementar. Então, você vai definir cada um deles, como é que você faz. Vou na norma de equipamento de proteção individual. Qual é o equipamento de proteção individual para isso? Vou na norma de cálculo de energia incidente do arco. Vou lá, defino. Então, é isso que a gente vai fazer, né? Então, a norma regulamentadora, ou regulamento, como queira, ela traz esse conceito do que você tem que fazer. Você tem que garantir a segurança. Como? Vai na norma técnica e descobre, né? Porque já foi estudado para isso. Ah, mas não existe norma, não tem jeito. Então, use a engenharia para você desenvolver esse assunto, ok? Pessoal, se quiserem fazer algum comentário no meio do caminho, fiquem à vontade, tá? Eu estou mandando bala, depois nós vamos abrir para perguntas no final, mas se quiserem fazer comentários à vontade, né? Aqui eu trouxe os 6 passos que eu falei, né? Seccionar, impedir a realização, constatar ausência de tensão, instalar aterramento temporário, proteger elementos energizados na zona controlada, instalar sinalização, são os passos para desenergizar. A maioria das pessoas fazem isso aqui, ó. Seccionamento. Eu conto sempre um caso, já tem muitos anos, tem mais de 20 anos. Eu tinha um chalé num camping aqui próximo onde eu moro hoje, em Itu, e num fim de semana, final de tarde, eu estou no meu chalé, pum, acabou a energia, né? E aí saí do meu chalé, olhei, um chalézinho pequenininho, olhei em frente um poste, um quadrinho, né? Pô, sou da área, desci, abri a tampa do quadrinho, disjuntor desligado. O que eu fiz? Liguei o disjuntor, fechei a tampa, olhei para minha casa, feliz da vida, voltei para casa. Deu 3, 4 minutos, eu vi o carro do zelador do camping ali, parado em frente ao poste. E aí eu fui lá e falei, ô, Fulano, nem lembro o nome dele. Ô, Fulano, estava desligado o disjuntor, eu liguei. Ele falou, eu sei, eu desliguei porque eu ia trocar a resistência de um chuveiro lá dentro, e só que eu esqueci esqueci de travar, ou seja, ele esqueceu de impedir a reenergização. Eu quase matei o cara, né? Então, são coisas mínimas que você precisa trabalhar, são as regras principais, né? Outro ponto importante são os profissionais, né? Os profissionais têm que atender os requisitos. Então, trabalhador qualificado, aquele que comprova a conclusão no curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. Técnica eletrotécnica e engenheiro eletricista. Tá? Esse é o reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. É considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente qualificado e com registro no competente conselho de classe. Engenheiro eletricista, registrado no CREA, técnica eletrotécnica, registrado no CRT. Né? É considerado trabalhador capacitado aquele que atenda as seguintes conclusões simultaneamente. Recebe capacitação sobre orientação e responsabilidade profissional habilitado e autorizado, trabalho sob responsabilidade desse profissional. Quem é o capacitado? Todos os outros profissionais que nós não citamos anterior. Então, o eletricista. O eletricista, o que é, Edson? O eletricista é capacitado. Ele só pode trabalhar sob supervisão de um profissional
habilitado, legalmente habilitado, e é um engenheiro ou um técnico, né, nesse caso aqui, e assumir as especificações. Tá? E aí tem mais detalhes, aí aqui entra autorizados. Eu vou deixar esse autorizado lá para frente, porque ele vai aparecer daqui a pouquinho nesse assunto. Aqui eu trago um item que está hoje, o 10.11.7, que fala, antes de iniciar trabalhos em equipe, né, os membros em conjunto com o responsável pela execução devem realizar uma avaliação prévia. Eu deixei em negrito e alta aqui, avaliação prévia, nós falamos isso lá. A alternância da atividade é considerar análise de riscos das tarefas. Lembra que eu coloquei lá no comecinho? Né? Só para dizer o que a gente tem. E o que traz essa versão nova, e essa versão nova da NR10 é com base no documento que foi a consulta pública no final de 2019, né? E daí para frente está acontecendo algumas reuniões bem lentas, bem devagarzinho, baseado nessa consulta, inclusive, né? Mas não tem nada definido. Então, aqui a gente vai trabalhar com a especulação, né? Então, uma das coisas importantes é a mudança da organização. Eu, particularmente, se for adotado a forma que foi publicada, ela vai ficar muito boa, né? Reescreveu alguns artigos sem mudar o sentido, isso é bom. Fala de diversas fontes de energia, então ela começa a falar de, por exemplo, fontes DC, que não eram citadas, na verdade não eram tratadas, eram citadas, mas não eram tratadas, né? Tem uma mudança sutil, mas é importante, que ela fala aqui, ó, a aplicação da SNR deve ser contemplada nas normas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e somente no caso da ausência ou omissão, as normas internacionais cabíveis. Então, é importante a gente saber, né, somente depois que você não tem uma norma nacional, é que você parte para uma norma estrangeira, por exemplo, ou internacional. Incluiu a discussão do arco elétrico, como eu coloquei lá. Isso é importante, porque ele passa a fazer parte do contexto da instalação. Então, na análise de risco, tem que se levar em consideração o arco elétrico. E faz uma mudança, sem mudar o texto, que ela fala da eliminação do fator de risco, né? Então, prioritariamente, deve ser adotada a eliminação do fator de risco independente do emprego por meio de desenergização. É só a forma de escrever, mas é interessante. Ela cria um cara chamado LAS, Limite de Aproximação Segura. E aqui, na verdade, é o limite de aproximação segura com vistas ao arco elétrico e não somente ao choque elétrico. A tabela que eu falei trazia esse conceito aí de choque elétrico, né? E aqui ela traz agora o conceito de arco elétrico. Às vezes, com 1,5 metro, você não tem acesso ao choque, mas o arco elétrico pode te atingir com 1,5 metro. Então, você precisa fazer essa análise, né? E aqui algumas formas, né? Como eu disse, ela reforça a avaliação prévia. Então, no 16.6.1, ela fala que devem ser realizadas a avaliação prévia. No 16.67, no 10.67, realizar a análise prévia das ações a serem desenvolvidas no local. Deve considerar a análise de risco nas tarefas de autorização dos trabalhos envolvidos. Então, ela traz bem isso e fala também, de novo, sobre habilitação e qualificação. E aqui ela faz, mesmo que não disponha de regulamentação profissional e conselho de classe. Então, aqui ela fala do trabalhador qualificado, aquele que comprovar a conclusão do curso específico na área elétrica, reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino, mesmo que não disponha de regulamentação profissional e conselho de classe. Aqui ela dá uma abertura, né, para avaliação para outros profissionais. Depois ela fala sobre docência, ou seja, não é só receber a capacitação e responsabilidade. E aqui traz um item: comprova estágio prático, profissional, supervisionado e exercícios simulados, né? Além de outros detalhes, mas para vocês terem ideia. Fala do treinamento, e esse treinamento é algo que eu particularmente acho que vai ter alguma encrenca, porque ela fala aqui que o curso de reciclagem tem que ter 75% do nominal, ou seja, teria que ter 32 horas. Isso vai ser uma encrenca gigante, porque, lembre-se, a análise do contexto ela é uma comissão tripartite, ela tem representantes do trabalhador, ela tem representantes do empregador, né, e tem representantes do governo. Então, nesse mundo aí, o trabalhador vai querer ficar 32 horas fazendo o curso, e a empresa vai querer que ele faça curso em 10 minutos, né? Então, vai ter uma briga feia. Essa eu tenho certeza que vai dar briga, né? Mas traz aí como uma situação. E traz também o GIR, que é a situação grave e iminente de risco, né? No 10.15, condições ou situação de grave iminência.
e aí fala algumas coisas, alguns itens citando a própria NR3 e outras coisas, né? Então, fiz um overview da NR10 e vou fazer um overview bem rápido da 16384. Essa é uma norma técnica. Então, lembra que eu falei lá? Segurança em instalações e serviços com eletricidade. Aqui é segurança e eletricidade. Recomendações e orientações para trabalho seguro em serviços com eletricidade. Aqui a gente não trata a instalação. Aqui a gente já começa não tratando a instalação, a gente trata do serviço, do trabalho, né? Então, orientações e recomendações adicionais para operação e realização de serviços de instalações elétricas ou suas proximidades, com o objetivo de garantir a segurança. Fornece informações adicionais para a elaboração de um programa eficiente de seguro e eletricidade. Organiza os aspectos humanos nas intervenções. Orienta sobre serviços não elétricos realizados na zona livre ou desenergizada. E, como eu falei, não traz requisitos técnicos para instalação ou fabricação de equipamentos. Isso está nas normas técnicas. Então, 5410, 5419, 14039, por aí vai. A gente tem todo esse conceito aí de norma. Vamos lá. Ela se aplica em praticamente todas as instalações, né? Deixei aqui para vocês verem, mas ela aplica em todas as instalações. Depois eu vou dar uma dica, quem quiser, tem um e-book com um resuminho dessa norma, bem resumido, mas dá para vocês entenderem ela, que é gratuita, é só entrar no site da Abracopel, daqui a pouco eu coloco o site aí, até vou pegar e coloco o link direto. Tá? Fornece tipos de informações que são fornecidas, então, informações para elaborar um memorial descritivo, elaborar um procedimento de serviço de operação e manutenção, reparo e substituição, requisitos de qualificação e experiência da aprovação, elaboração de procedimentos para intervenção nas instalações elétricas. Está dividido em 8 capítulos, ou seções que a norma técnica chama, escopo, referência normativa, termos de definições, princípio geral, procedimento padrão, procedimento de serviço, procedimento de segurança e manutenção, planejamento, 9, planejamento e atendimento à emergência e serviços em área classificada. E mais 5 anexos, orientação para a distância do ar, orientações complementares para trabalho seguro, orientação para procedimento de seguro para a atmosfera produzida de gás, orientação para uma campanha de segurança de serviços com eletricidade e orientação para a aplicação de investimentos. E no último traz a bibliografia. Eu separei alguns poucos itens, mais do anexo, para a gente apresentar, né, alguns conceitos. Então, um deles que eu gosto muito de falar é a categoria de instrumento, ou seja, ela traz aqui o que traz a IEC 61010, se não me engano, que inclusive vai entrar agora em construção, mas ela já trouxe aqui as categorias de instrumento. Então, categoria 1 para eletrônica, categoria 2 para cargas conectadas de pontos monofásicos, categoria 3 para distribuição trifásica, incluindo iluminação, e categoria 4 para trifásico com conexão à rede, sempre em baixa tensão. Então, o instrumento que você vai usar tem que ver a tensão, se a maioria é 600 ou 1000 volts, e a categoria que ele está aplicado, ou seja, você não pode pegar um equipamento de categoria 1 e instalar ele e fazer uma medição no categoria 4, lá na saída do transformador, por exemplo. Por quê? Porque ele não tem a proteção suficiente para os transientes. Então, o categoria 1 suporta 2.500 volts, o categoria 4 suporta 8.000 volts de transiente. Se acontecer um transiente nesse assunto, explode na sua mão, né? Então, aqui ele traz, né, verifica a tensão dos circuitos e a compatibilidade do instrumento, bem como o nível de suportabilidade de impulso. Uso de fusíveis originais, categoria de prova de a ponta de prova igual do instrumento. Instrumentos para área classificada devem ser certificados por terceira parte nacional. Uso EPI completo e sempre de preferência com as mãos livres, né? Esse é o anexo B, e aqui traz um gráfico legal para a gente identificar até onde cada categoria é aplicável, né? E o anexo E fala de orientação para aplicação de vestimenta de arco. O anexo E está inteirinho aqui, ele é pequenininho, é uma página só, né? Então, ele fala que é recomendável vestimenta de proteção contra os efeitos térmicos eventuais de um arco elétrico, considere o nível de proteção conforme a faixa de proteção desejada, a vestimenta de proteção necessita possuir um nível de proteção contra energia incidente que englobe o ATPV, superior à maior energia de álcool calculada para o painel elétrico. E aqui ele diz quais são os níveis de proteção, né? O AI
a E4, a E1, a E4. Então, tem lá cada uma delas, calça, camisa, macacão, babá, e embaixo traz algumas notas definindo o que é. Então, o anexo E te traz um pouco mais de detalhes. E o anexo D te traz os pilares da cultura. Até inverti, por quê? Porque esse anexo D fala de como você pode criar uma campanha segura em serviço de coletividade. Então, o que você precisa entender aqui, por exemplo, é das pessoas, do sistema de gerenciamento e do equipamento. Você tem que ter conhecimento, se a pessoa tem que ter conhecimento do assunto, tem que ter experiência e tem que ter disposição. Não adianta ela querer, ela conhecer e ter experiência, mas não querer fazer, né? No sistema de gerenciamento, você precisa garantir a cultura da segurança. Você precisa ter os controles, né? Como é que você faz para melhorar? E você tem que trabalhar os procedimentos. Procedimentos é extremamente importante, porque a partir do momento que você criou o procedimento, você começa a informar as pessoas e aí você cria a cultura. As pessoas é que vão criar a cultura da segurança, né? E os equipamentos têm que ser adequados. A gente acabou de mostrar, na verdade, ele está na norma, ele está no anexo seguinte, né? A gente acabou de mostrar, tem que especificar como é que é a instalação, como é que é a manutenção. A 16384, por exemplo, ela traz um conceito traz dois conceitos que eu acho muito importantes quando a gente fala de testar, né, constatar a ausência de tensão nos 6 passos da desenergização. Ela diz o seguinte: testa, verifica e testa. O que é isso? Você chega no equipamento, testa o equipamento, ele está desenergizado? Tá. Vai num equipamento que está energizado, testa o equipamento, o instrumento, funcionou, volta e testa de novo. E aí você tem a certeza que ele está desenergizado. Porque se você chegar com o equipamento detetor de tensão, por exemplo, chegar num ponto, olha, está desenergizado, e aí ele está sem bateria, a bateria falhou, ele falhou, você vai ter um circuito energizado e pode ter aí um acidente muito grave, né? Análise de risco, aqui são todas, né? Você tem análise preliminar de risco, você tem análise da árvore de falhas, você tem a árvore de causas, você tem o FEMEA, que é a análise de modo de falha e efeito, você tem o estudo de perigos e operabilidade, que é o RASOP, você tem técnicas de incidentes críticos, e você tem análise de risco ATIF, ou seja, e se, né? O ATIF eu gosto muito, que eu digo assim, e se o cara fizer alguma coisa errada? E se fizer coisas de outro jeito? E se o cara encostar a mão? E se... Então, esse é um ponto que você vai controlando os assuntos, né? E aí, para encerrar, né, o projeto do cálculo de energia do arco, ele aqui sugere que você coloque uma etiqueta no painel dizendo assim, pare, teste antes de tocar. Eu fiz uma palestra, eu participei de um bate-papo com uma garota jovem, uma engenheira jovem, recentemente aí, e ela falou uma coisa interessante, ela trabalha com iluminação hoje, e ela está implementando o lado lúdico. Então, esse pode ser um lado lúdico de se trabalhar, né? Você mostrar, fica fácil, o cara olha, opa, pare, teste antes de tocar, né? Então, é uma forma de você trazer aí os problemas. Sempre com melhoria contínua, esse item, esse desenho estava numa norma técnica 18801, que foi cancelada e virou uma das ISOs, aí, acho que é 45.000. Verificar, PEVA, que eles chamam, planejar, executar, verificar e agir, numa política sempre de melhoria, né? E aqui o resumo, né? Então, NR10 estabelece implementação de medidas de controle preventivos, os riscos de instalações e serviços com eletricidade, análise de risco, principais técnicas, medida de controle de riscos, equipamentos de proteção, normas, realizar atividades preliminares, analisar documentos técnicos como diagramas, analisar os riscos de trabalho, verificar os equipamentos de segurança, verificar instrumentos e ferramentas, definir e elaborar no roteiro e seguir as 6 regras de ouro de desenergização. Então, esse é o ponto que eu trago aí para a gente encerrar. Eu acabei não colocando meu nome no final ali, tá? Mas para quem chegou depois, eu sou Edson Martinho e hoje estou como secretário da Associação de Engenheiros e Agrônomos de Salto. Dúvidas, pessoal? Estamos aí. Corri, mas fiz no tempo. Certinho. Edson,
Diga lá, Hélio, vamos lá. Vamos lá, uma pergunta. Hoje, quando você comentou sobre o LAS, Sim. poderia ser considerado como as zonas de risco? Então, Hélio, boa pergunta, ótimo. O LAS, na verdade, é o limite de aproximação segura com base no arco elétrico. As zonas de risco, zonas controladas, elas são hoje estudadas com base no choque elétrico, né? O que a NR10 traz hoje é com base no choque elétrico. Então, sim, o LAS, na verdade, ele vai trazer um complemento. Então, quando você fala assim, a zona de risco, a zona controlada está com 2 metros, com base em quê? O choque ou no arco elétrico? E aí, outras opções, né? Porque você viu que a norma técnica 5410, a 16384, ela traz um conceito de outros riscos. Então, ela traz efeito eletromagnético, ela traz barreira e assim por diante, né? Então, por exemplo, quando eu falei do choque elétrico, por exemplo, né? Então, você fala assim, 1,5 metro, por exemplo, é uma distância para choque elétrico. Beleza. Se eu tiver uma barreira, eu posso estar a 50 centímetros, concorda comigo? Isso para efeito de choque elétrico. Mas para efeito de arco elétrico, eu preciso calcular. Então, a história do LAS agora, ela entra para o seguinte: quando você for fazer análise de risco, você tem que fazer uma análise de risco completa, não é somente para o choque elétrico. Perfeito. Legal. Parabéns. Olá, pessoal. Marcos, eu estou vendo aí, Marcos Borges, legal, bom estar aqui. Grande Brizotti, Jerusa, Sônia. É uma turma boa aí. Obrigado pela presença aí, pessoal. Mais Vamos lá, um de alguma cada vez, por pergunta? favor. É, Um de cada vez, por favor. Calma, muita pergunta. Eu vou fazer mais uma para você. Vai lá. Você comentou a respeito da... Como é que fala? A reciclagem da NR10. Sim. Hoje comenta-se muito e a gente vê muito por aí pessoas fazendo em 4 horas, 8 horas. Pelo que a gente vê em normas, não existe um prazo, um total de horas, não está quantificado, explicado, detalhado com relação a isso aí. Existem profissionais que relatam o seguinte: reciclagem é fazer uma revisão somente da parte elétrica, porque em empresas a parte de segurança é feita constantemente na área de manutenção. Como que é a sua visão olhando para isso daí? Eu acho meio... Mas vamos tocar. Eu comecei rindo justamente por causa disso, né? Essa definição que você falou, né? Sua revisão da parte elétrica, totalmente equivocada, 100% equivocada, né? Vamos lá. Por que o curso existe, né? O curso na NR10 foi criado e ele serve para uma coisa só, um propósito: informar e estabelecer regras de segurança para trabalho e eletricidade. Ele não ensina ninguém a ser profissional, tá? Não ensina, não deveria ensinar. Então, o primeiro passo não tem que ficar ensinando lei de Ohm, não tem que ficar ensinando seccionamento, blá, 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 aterramento, não tem que ensinar nada disso. Tem que ensinar o seguinte: elétrico, ou seja, esse é o conceito que deveria ser aplicado. É lógico que não, o pessoal passa por isso para dar uma nivelada, mas não é esse o objetivo, né? Ok, fez o primeiro curso, são 40 horas, passou as 40 horas lá, você foi para a empresa trabalhar, ou você é autônomo, está trabalhando tudo. Passou o primeiro mês, segundo mês, sexto mês, 12º mês, 30º mês, ou 24º mês, 2 anos depois, vai lá a norma e diz assim, que você tem que fazer a reciclagem. Se você não mudou de área, se você não se afastou por mais de 3 meses, que são as 3 regrinhas que tem lá, aí você vai fazer a reciclagem. O que é reciclar? É rever conceitos e reforçar os conceitos que estão falhos. O que deveria... Por que não foi definido na NR10 um número de horas? Porque eu, por exemplo, posso ter uma dificuldade numa situação. Você tem outra, o Caio em outra, o Márcio em outra. Então, a gente vai reforçar o conceito do Hélio para o Hélio, do Caio para o Caio, o meu para mim, o do Márcio para o Márcio, entendeu? É assim que funciona.
Por isso que não tem horas. Então, o que acontece? Mas eu tenho 30 pessoas, como é que eu vou fazer isso? Né? Você tem 30 pessoas, você tem que fazer uma avaliação com todos. Esse seria o conceito. E aí, assim, legal, depois de 2 anos, você não teve nada, né? Você não fez nada, ninguém falou nada, você nem lembra o nome do cara que deu o curso e nem lembra quando foi que você fez o curso. O meu conselho é o seguinte, faz logo os 40 e repete mais uma vez, faz 80 horas, né? Agora, você está numa empresa, todo mundo fala de segurança, vira e mexe, o Diário da Segurança é com a entidade uma vez por mês, os trabalhos todos são feitos, você vira e mexe, está ali lidando com conceitos, os procedimentos são tratados. Qual é o tempo de reciclagem? Muito pequeno, porque você está sendo reforçado o tempo todo. Então, é isso que entra, né? E por isso que eu disse que a história a versão que foi para a consulta da NR10, ela entra com o tal dos 75%, isso vai dar uma encrenca gigante. Esse vai ser a maior briga que vai ter dentro da norma, eu tenho quase certeza. Poderia se considerar, então, de acordo com a filosofia e as normas internas de cada empresa, se for uma empresa. Sim, exatamente. Sim. E se você for contratar fora, o ideal é você, ao menos, né, o instrutor, na verdade, ao menos deveria fazer um primeiro questionário de nivelamento para saber o que ele precisa reforçar de cada aluno. Não é criar um programinha Ctrl+C, Ctrl+V, enfiar debaixo do braço, chegar lá, aí o cara que está com o assunto lá em cima e o cara que está com o assunto aqui embaixo vai falar a mesma coisa para o cara, entendeu? E o cara daqui de cima vai não dar a mínima bola e vai perder as coisas importantes e o cara de baixo também não vai conseguir acompanhar porque não vai ter jeito. Então, tem que ser sempre um programa elaborado minimamente com base nos deficientes. Perfeito. Valeu. Legal, Deixa eu ficar quieto agora. Tem mais 2 perguntas aqui, Edson. Eu vou fazer primeiro a do Odair César, que ele fala assim, sobre a energia solar que está crescendo. A nova NR10 falou alguma coisa? Então, o conceito, a norma que foi para consulta, né, que é o que a gente tem ainda de texto, ela vai tratar não especificamente da NR10, da energia solar, mas da energia em corrente contínua. Ela tem vários itens que fala de energia com corrente contínua. Então, isso inclusive, quando eu faço parte da Bracopel, que está aqui atrás de mim, né, como eu falei no começo, que é a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, e a nossa contribuição na época foi muito com base nisso. Então, ela não vai tratar o fotovoltaico, mas sim a energia com corrente contínua. Então, isso sim é fato, tá? Ela vai estar lá direto. E a outra? Legal. Tem uma outra pergunta aqui do Márcio Cardoso. Ele fala, a NR10 na realidade só mostra os perigos iminentes à elétrica? Sim, porque a NR10, na verdade, é instalações elétricas e serviços com eletricidade, né? Mas ela cita no processo do conceito dela que você precisa integrar com os demais riscos, né, existentes. Então, é uma forma que você, por exemplo, você vai falar, nós falamos agora do trabalho fotovoltaico. Além do risco elétrico, você tem o risco de trabalho em altura. Então, você precisa estar ligado nesse trabalho em altura, né? Então, você tem que ter os procedimentos de trabalho em altura, e aí você recorre a uma outra norma, que é a NR35, por exemplo, que é trabalho em altura. Se você vai trabalhar dentro de ambiente lá subterrâneo, você vai na 33, que é trabalho confinado, você tem, eu acho que é 18, ou a 17 ou a 18, que é ergonomia, é 17, a 18 é trabalho em canteiro de obras. Então, cada NR vai trazendo os seus ambientes. Você precisa fazer um conceito integrado delas. Okay? Legal. Eu vou colocar aqui para vocês, pessoal, no chat, o link para vocês baixarem o e-book que eu falei sobre a norma 16384. Está aqui no chat. Mais alguma outra? Aqui no chat, por enquanto, mais nenhuma. Legal. Fique à vontade, pessoal. Quer abrir o microfone? Quer falar? Márcio.
Edson, deixa eu fazer uma pergunta. Não sei se é pertinente ou não, mas eu aprendi que se a gente não perguntar, a gente não sabe, né? Você não vai ter uma resposta. Se você não perguntar, você não É, vai ter resposta. como é Exatamente. de praxe do professor, né, não existe pergunta boba, é boba quem não pergunta. Também. Você falou de gestão, do risco, as questões da norma. A norma fala sobre responsabilizações, quem é responsável por quê, se acontecer um acidente. Então, legal essa pergunta. Essa norma, quando ela foi criada, ela tinha um item que dizia o seguinte: a responsabilidade é solidária a contratante e contratado. Então, ela já definia quem era quem, né? Só que esse item, ela está na NR1. A NR1, ela traz, que é a guarda-chuva, que é a norma mãe de todas as outras NRs, ela fala sobre a solidariedade e responsabilidade. Então, numa modificação, numa melhora das normas, e muitas delas tinham isso e outras não, então, numa melhora delas, o que eles fizeram? Tiraram esses itens das normas específicas e colocaram na NR1. Então, se você pegar a NR1, que eu não lembro exatamente o que vai virar o PGR, agora que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Desculpa, alguém falou alguma coisa? Que está como... Ela é a guarda-chuva. Qualquer serviço que for ser feito, quem contratou e quem é contratado é responsabilizado. Então, né, eu trabalho lá na ENG Plus, eu sou contratado para fazer um serviço na ENG Plus, que é do Márcio. O Márcio é responsável e eu sou responsável, ou seja, nós dois somos solidários aí. Qualquer acidente que acontecer, responde eu, se ficar vivo, né? E você que contratou também. Legal? Importante. Tem mais dois comentários ali, né? O Márcio fez um comentário que ele fez segurança, ele fez NR10 há uma semana e concorda que tem que repassar todos os tópicos, que é muito vago e acaba esquecendo e não entendendo de verdade. Aí eu respondi para ele que é exatamente isso, né? Segurança é principalmente em serviços de eletricidade, é uma manutenção constante, né, do conhecimento. Legal, legal. É Deixa eu isso fazer aí. uma pergunta, Edson. Você Vamos falou lá. ali que os eletricistas, eles se encaixam como os capacitados e devem trabalhar com a orientação de um profissional habilitado. Então, teoricamente, uma empresa que tenha eletricistas no seu quadro de funcionários, ela tem que ter um profissional habilitado sendo responsável desses funcionários. Isso. Ela tem que ter um responsável técnico, um responsável perante a NR10, né? Uhum. Não necessariamente ele precisa estar no local, não necessariamente ele precisa ser uma pessoa que seja funcionário da empresa, mas ele tem que se responsabilizar. Então, vamos dizer que eu tenho 3, vamos pegar nós 4 aqui, eu sou o responsável técnico, você, o Márcio e o Hélio são os capacitados da empresa, né? Eu não necessariamente preciso estar na empresa o tempo todo, mas eu sou responsável por vocês. Então, a autorização, os procedimentos, os trabalhos, tudo, é tudo sob minha responsabilidade. Legal. Hélio não, Edson. E essas empresas menores que terceirizam, por exemplo, a minha empresa terceirizou a sua para o serviço, você tem um responsável legalmente habilitado que não precisa estar no local. Sim. E pela minha empresa como contratante, eu preciso designar alguém como responsável também? Não, nesse caso não, porque se for para fazer um serviço com elétrica, né? Você contratou a minha empresa que é elétrica, eu sou o responsável por ela, então eu já sou o responsável. O que você precisa fazer me contratando é, primeiro, definir quem é o responsável, né? O responsável pelo serviço, o engenheiro eletricista, vamos dizer assim, o engenheiro elétrico, para brincar com você, engenheiro eletricista. Eu não vou fazer essa Para quem não piadinha hoje, conhece, o tá? Márcio é nosso vice-presidente, vira e mexe, e assim viu, então a gente vive brincando aqui, engenheiro Hoje elétrico. você está em desvantagem aqui, viu? Hoje não pode, não. Hoje a Só tem maioria é engenheiro engenheiro elétrico eletricista. hoje? Hã? Só tem engenheiro elétrico hoje aqui? Para eu? Não, tá cheio de engenheiro elétrico aqui. Ó. Hoje é tudo engenheiro elétrico mesmo, nós estamos tudo ligado aqui. Mas, então, assim, né? Então, a minha empresa, ela tem um engenheiro responsável, ele passa a ser responsável pelo serviço. O que acontece é o seguinte: o serviço que você contratou,
né, você é solidário. Então, você me contratou para fazer um serviço na sua empresa ou na empresa de um cliente seu, por exemplo, né? E você faz construções. Então, é assim, eu sou responsável pela minha equipe, qualquer situação, eu tenho que coordenar eles, eu tenho que saber tudo. Você é solidário nesta contratação, porque você me contratou, então você tem que ter algum responsável, né? E a empresa que nós estamos fazendo, o teu cliente, também é solidário, porque nós estamos dentro da empresa do cara. Então, é lógico que o assunto, quem vai responder maior sou eu, né? Porque você vai dizer o seguinte, né? Eu contratei a Lambda, que é a empresa do Edson, e ele apresentou que tem um responsável pelo serviço. Então, o engenheiro eletricista legalmente habilitado, com o registro no CREA. Então, aí você fala assim, eu estava tranquilo, porque eu sou engenheiro civil, eu não preciso conhecer elétrica. Eu contratei um engenheiro eletricista para isso. E o teu cliente vai falar a mesma coisa, né? Mas, solidariamente, quem tiver mais dinheiro vai brigar. Mas, nesse caso, se eu tiver um bom advogado, que não tenho, eu até posso transferir alguma coisa para você. Mas, normalmente, quem vai preso sou eu nessa história, se acontecer um acidente. Normalmente não, né? Porque nesse país não vai ninguém preso. Só quem trabalha direitinho. Se bem que nós sim, né? Porque nós somos pobres e trabalhamos direito. Assinamos uma RT, né? Fala, Hélio. Eu vou completar uma pergunta do Márcio Cardoso aqui. Ele fala aí, né? Caso eletrotécnico pode ser responsável pelos eletricistas, mesmo sem CREA e com CFT. Eu iria colocar ainda mais uma extensão aí. Encontra-se também muito em indústrias que eles mandam mecânicos, técnicos mecânicos, fazerem o curso de NR10. E muitos deles entendem como habilitados a trabalharem com elétrica. Meu conceito é totalmente fora. Eu entendo assim, mandando mecânico para fazer NR10 é você mostrar a consciência do risco, do perigo existente. Não que você habilita. Mas, na visão, eu gostaria de um esclarecimento, aproveitando a pergunta dele aqui. Legal. Então, vamos já vi muito isso da indústria. Tá? Vamos por partes, como diria Jack, o Estripador, né? Então, a primeira parte é o seguinte, né? Ele pergunta lá se o caso do responsável eletricista pode ser um eletrotécnico, mesmo sem CREA, mas com um CFT. Sim, quando ele fala de respectivo conselho conselho de classe, alguma coisa assim, praticamente quando foi eleito não existia o CFT, só que hoje sim, dentro das limitações do eletrotécnico, tá? Então precisa tomar cuidado com as limitações, 800 kVA, por mais absurdo que se fala, tá na limitação e assim por diante, né? No teu caso, em relação peraí, perdi a linha. Os mecânicos. Sim, exatamente. A limitação dos mecânicos. A idade vai chegando, a gente vai perdendo os mecânicos. Então, assim, como eu disse, quando o pessoal vai fazer o curso de NR10, você não está capacitando ninguém. Você está orientando sobre os riscos com eletricidade. Os riscos com eletricidade precisam ser conhecidos pelos profissionais que atuam com eletricidade e os que atuam próximo à eletricidade. No caso do mecânico, o que ele precisa entender é o seguinte: você tem que conhecer o sistema desenergizado, você tem que receber o sistema desenergizado, né, para você fazer o trabalho. E o desenergizado é bloqueado, para que ninguém bloqueie e machuque ele, né? Então, nunca vai capacitar o mecânico, o pedreiro ou o jardineiro com curso de NR10. Você não capacita ninguém. Você informa sobre os riscos e os procedimentos de segurança. Só isso. Então, eles não podem ser usados nesta forma. Ok. Obrigado. Até na questão de, muitas vezes, o mecânico ele vai participar do processo de bloqueio de energização, né? Sim. Onde tenha inclusive, todo o procedimento. Que bloquear também. Exatamente. Onde tem o procedimento, ele vai ter que pôr o cadeadinho lá e ajudar o bloqueio se ele está participando da tarefa. Ou socorrer um eletricista que seja parceiro caso um acidente venha acontecer, quais são os procedimentos. Né? Muito importante isso. Exatamente. Está ali trabalhando, aconteceu um acidente,
Ele precisa também conhecer os riscos e como, né, você sabe fazer o primeiro socorro? Sei. Você não sabe fazer o primeiro socorro? Você tem que saber onde recorrer. Então, é isso. É para isso que eles fazem o curso, não para aprender a ser eletricista, tá? Até porque para aprender a ser eletricista é difícil pra caramba, né? Não é só... Tudo bem que os caras saem com uma faquinha e um alicate na mão e diz que é eletricista, mas tem chão ainda. O Pércio está dizendo que está sem áudio. Ele está no finalzinho também no Pércio. Vamos ver se... Como é que era o negócio lá? Que a gente quer fazer, né? Tem que conecta com o computador. Seu áudio. Ver se deu certo. É isso aí, mas São José Faísca com a faquinha, é esse mesmo. Boa. Bom, pessoal, acho que demos uma passada aí, né? Sim. Se não tem mais dúvidas, vamos caminhando para o final aí. Agradecendo a todos, né, Caio? Aí passo de volta a bola para você. Eu gostaria de agradecer a todos aí que participaram com a gente até o final. Foi muito bom o evento, Edson. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos, por tudo o conhecimento que você compartilhou com a gente. E, então, se mais ninguém tem nenhuma dúvida para estar aí questionando, meu muito obrigado, deixo aqui meu muito obrigado e a todos uma boa noite. E Legal, até o próximo evento. Lembrando que esse é um evento em parceria com o CREA e a Sim. Mútua São Paulo, né? Não podemos esquecer disso. Sim. E sem eles a gente não consegue proporcionar tudo isso. Legal? Legal. Valeu, pessoal. Obrigado, Abraço, Marcão. pessoal. Até a próxima. Boa Boa noite. Adilson, Macari, Tchau, a tchau. galera que esteve por aí. Um abraço. Valeu, pessoal. Até mais.